Amém, graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Como o pastor falou, realmente a gente vem aprendendo na casa do Senhor que a gente realmente precisa buscar a presença de Deus, E a única forma da gente alcançar a misericórdia é de joelho no chão. Se não fizer assim, fica bem difícil, A gente vai passar ano após ano vindo para a casa do Senhor e as coisas continuarão do mesmo jeito, Do jeito que a carne gosta, do jeito que não é bem-vindo aos olhos do Senhor. Então, na palavra de hoje, seguindo o tema que foi escolhido e determinado pela igreja, através da orientação do Senhor ao pastor, a gente vai falar desse compromisso, que é chamados para o compromisso. E dentro desse compromisso também tem um compromisso chamado fraternal. E esse compromisso, gente, é bem difícil. É uma coisa muito, que eu posso dizer para vocês, bem complicada de se fazer. Porque mexe muito com o emocional das pessoas. Às vezes, você falar de um determinado assunto para uma pessoa, as pessoas reagem de forma diferente. E isso acaba, às vezes, trazendo um sentimento de repulsa por aquilo que você fala ou por aquilo que a outra pessoa está sentindo no momento que você fala. Mas a palavra do Senhor nos orienta o tempo todo para a gente seguir aquilo que Cristo determinou no coração dos apóstolos. Que eles escrevessem e passassem e a gente aprendesse e a partir daí continuássemos a praticar aquilo que o Senhor colocou. Nós vamos falar e discorrer no assunto sobre Romanos, que é Romanos 12, do 10 ao 15. Esse texto convida a gente a refletir sobre o tema essencial da vida cristã, irmãos, que é o compromisso com o amor fraterno. Não é o amor que a gente tem na família, dentro de casa, Esse amor ele é um amor um pouco diferente, mas ele é muito especial e essencial para a vida cristã. A gente ter essa relação com o outro, a gente ter esse compromisso com o outro é muito importante. Eu vou discorrer pelo texto que eu escrevi, certo? Que foi elaborado, e a gente aos poucos vai lendo o versículo. Eu vou colocar, o Fabrício vai projetar, mas a gente vai discorrer sobre esse texto, sobre esse tema de forma mais pausada, A gente separou alguns pontos muito importantes para a gente refletir. Em um mundo onde muitas vezes nos empurra para o individualismo e a indiferença, a mensagem de Paulo ressoa como um lembrete poderoso da nossa vocação em Cristo. Amar uns aos outros profundamente, com sinceridade e paixão. Já era mais ou menos aquilo que eu já estava falando com os irmãos. Lá no texto de Romanos, que agora o Fabrício pode projetar, lá onde tem 12, do 10 ao 15, diz assim: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, reparti com os santos as suas necessidades. Segui a hospitalidade e abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Se você for separar cada item, cada final de texto, se a gente fosse versionar esse texto, você ia encontrar como se fossem os 10 mandamentos do amor fraternal. Se a gente separar. Quando eu comecei a separar o texto somente para ler, eu comecei a me deparar com cada parte disso. Por exemplo, ele coloca numa parte:
não sejais vagarosos, né, no cuidado. A gente não demorar a ir cuidar do irmão. Para a gente não ficar esperando. Não vai esperar o pastor chegar para você e falar: irmão, nós temos um irmão ali que está passando problema. É isso que ele quer dizer. Nós devemos sentir no Espírito, através do Senhor, que nós devemos ir contribuir, ir lá e recuperar aquele irmão, confortar, né? Entender o que está passando. Então ele fala isso. Ele fala também que de sede fervorosos no Espírito. E aqui, irmãos, é que vocês devem buscar a presença do Senhor. Porque esse fervor só é possível alcançar se você estiver de joelhos. Não adianta ficar tentando buscar a presença de Deus de outras formas, como o mundo ensina aí. As igrejas aí superlotadas com muitas coisas maravilhosas, né? No visual, você olha, você fica fascinado, mas na essência não tem. Você vê pessoas ainda praticando as mesmas coisas que o mundo oferece. Então, assim, é necessário fazer isso. E a gente só pode contribuir com o irmão, ter esse amor fraterno, buscar essa comunhão com Cristo, praticando isso. Então, isso também é um dos fundamentos de fé, é aquilo que Jesus ensinou. Jesus foi o tempo todo ajudando as pessoas, fazendo obras, ensinando como é que os discípulos deveriam fazer com os seus. E ainda, irmãos, dando continuidade, a gente pode ver que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos apresentou não apenas um ideal, mas um chamado prático para viver o amor em comunidade. É aquilo que eu estava acabando de comentar. A gente separou o texto em 3 pilares, né, do compromisso com o amor fraterno. O primeiro deles é a base do amor fraterno: honra e diligência. Ele vai do verso 10 ao 11. Como eu falei para vocês, quando você começa a estudar essa parte, esses versículos da Bíblia, com os temas específicos, você começa a encontrar esses versionamentos, onde você encontra aquilo que realmente é fundamental para a ocasião. E aqui no texto ele diz assim, que honrar com diligência. Paulo começa afirmando: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Essa palavra ela expressa o amor afetuoso, como o que existe em uma família. Não é um amor superficial ou meramente educado, mas um carinho genuíno, que se importa com o bem-estar do outro. É aquilo que eu comecei a falar para vocês. É importantíssimo para o cristão praticar isso de forma diligente, né? Se nós seguirmos aquilo que está na palavra, nós iremos começar a praticar aquilo que realmente Cristo quer que nós façamos, né? Nós sejamos aqueles membros atuantes dentro da igreja. A gente vê constantemente o pastor aqui alertando a gente: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, seja isso, seja dessa forma, tudo dentro da palavra do Senhor. E isso é importante. O que significa preferindo-vos em honra uns aos outros? Paulo, nos seus pensamentos de cristão, ele disse que nós poderíamos olhar para o outro como olhamos para nós. Se você se ama, se você tem carinho por você, você não teria que desejar isso da mesma forma com o outro. Olhar para o outro e agir da mesma forma. Significa colocar o outro acima de nós mesmos, valorizá-lo, reconhecer sua dignidade e importância. Em vez de buscar o próprio reconhecimento, devemos nos esforçar para engrandecer e honrar nossos irmãos e irmãs. Isso é muito difícil de fazer, irmãos. Garanto para vocês. Isso contraria a natureza humana caída, que busca a própria glória. Então a gente vê isso aí, eu acho que assim, particularmente, eu não tenho esse tipo de problema. Eu não me vejo em forma alguma, em nenhum lugar, tentando estar na frente das outras pessoas. Nem que seja por fala, nem que seja por um tipo de trabalho, nada. Então, assim, eu sei que é difícil, porque eu conheço pessoas que têm dificuldades com isso. Então, elas sempre querem estar na frente.
independentemente do que possa acontecer, qual será o resultado disso, né? Ela sempre procura estar à frente. E isso é bem complicado, né? Mas a palavra do Senhor, ela nos orienta e nos conforta em sempre estar buscando a presença do Senhor para superar isso. Porque não é ninguém que vá explicar isso para você e tentar tirar isso de você. É a sua busca pela presença do Senhor que vai fazer você mudar. Em vez de buscar o próprio reconhecimento, né? Em seguida, ele nos exorta: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Aqui a palavra valoroso, né? Vagarosos, né? Que ele diz no grego, ele diz okneros, pode ser traduzida para preguiçoso, negligente ou indolentes. Continua: vocês não podem, nós não podemos, né, aliás, de forma alguma esperar que as coisas aconteçam na vida dos irmãos de forma apática. A gente sempre tem que estar alerto no Espírito do Senhor para buscar auxiliar os irmãos. Sempre. Isso é sempre, continuamente nas nossas vidas. O amor fraterno exige diligência e zelo. Não podemos ser negligentes com as necessidades dos nossos irmãos. Pelo contrário, devemos ser fervorosos no espírito, ou seja, ardentes, cheios de paixão em nosso serviço. Então, eu já vi isso, uma pregação do pastor uma vez me impactou muito em relação a isso, porque às vezes você continua, irmãos, eu sempre tenho o hábito de falar isso, mas é porque às vezes a gente olha e percebe que é necessário você falar, é necessário estar alertando o tempo todo. Esse carinho que a palavra está dizendo aqui, eu estou procurando ter com vocês agora. Então, se tiver um momento que seja necessário falar, eu estou falando aqui agora para vocês. É necessário buscar a presença do Senhor, é necessário se dedicar às obras da casa do Senhor. Então, a gente tem um projeto grande, a gente tem muitas coisas, muitos desafios, barreiras gigantescas, porque são financeiras também, mas o nome do Senhor será glorificado, né? Porque com fé nós já passamos todas essas barreiras. Nosso serviço aos irmãos é, em última análise, um serviço do próprio Senhor, irmão. Obrigado. Quando amamos e cuidamos uns dos outros, estamos glorificando a Deus. Então, assim, não é pelo fato de você ir ajudar o irmão, de você ir fazer uma coisa que você vai ter o reconhecimento daquele irmão. Não espere isso. Você não deve esperar isso de forma alguma. Ou então ajudar o irmão, ou ajudar alguém que está precisando e ser reconhecido por alguém. Também não. Nós não podemos esperar isso de ninguém. Nós estamos fazendo isso porque nós somos filhos do Deus vivo. Nós servimos ao Senhor e buscamos seguir os seus ensinamentos. Esse é o nosso compromisso. Esse é o nosso compromisso com os irmãos e com a igreja. Na segunda parte, que nós dividimos o texto em 3, ele diz assim: a expressão do amor fraterno, esperança, paciência e oração. O versículo 12 nos oferece uma tríade poderosa para fortalecimento do amor fraterno, especialmente diante dos desafios da vida. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aqui nós encontramos todas aquelas aflições que a gente tem no dia a dia. No mundo tereis aflições. Paulo tinha uma enfermidade, e quando ele pediu para Deus tirar dele, Deus disse que a graça já bastava para ele. Então imagine, às vezes a gente se desespera, a gente fica aflito com as circunstâncias, né, com os problemas do dia a dia. Mas a graça do Senhor nos basta. Nós devemos buscar a presença do Senhor para justamente sentir essa graça. Eu falo isso, irmãos, porque alguns dias atrás, eu conversando com um irmão de uma outra denominação, e ele falou que via muitos estudiosos pregando e não sentia a unção da palavra do Senhor nas pregações.
palavras, sermões, pregações muito bem elaboradas, muito bem sofisticadas. Mas ele esqueceu de que, como a salvação é individual, ele como pessoa e como cristão tem que se colocar no lugar para sentir a presença do Senhor. Porque às vezes não é a pregação, é a vida da pessoa que está aí. Às vezes eu posso falar algo que para muitos vai ser normal, mas vai estar retinente no coração daqueles que estão precisando. Por quê? Porque se colocaram no local para ouvir a palavra do Senhor. Isso acontece em todos os lugares, está acontecendo agora em todos os lugares. Funciona assim. Então, assim, às vezes não é a pregação do pastor, não é a palavra do pastor, mas sim a sua vida. A palavra vai ser tocada, você vem para adorar o Senhor, se apresentar na presença do Senhor, mas esteja preparado para ser tocado pela palavra do Senhor e ser modificado, e viver uma vida plena na busca da presença de Deus. A alegria na esperança nos lembra que, como cristãos, nossa esperança não está nas circunstâncias presentes, mas na promessa da vida de Cristo, da vinda de Cristo e na vida eterna. Então, esse compromisso que nós temos aqui, uns com os outros, e na casa do Senhor, nós olhamos lá para frente, né? Porque a nossa esperança é estar com Cristo. No dia que os nossos olhos fecharem aqui, nós abriremos os olhos lá, junto com o Pai. Então, é esse compromisso que nós temos que ter o tempo todo, é essa certeza que nós temos que colocar no nosso coração. A esperança inabalável nos dá forças para enfrentar as dificuldades. A paciência na tribulação é crucial. A vida cristã não está isenta de provações. Quando passamos por momentos difíceis, é a paciência, fruto do Espírito Santo, que nos sustenta e nos impede de desistir. E essa paciência se estende a como lidamos com as dificuldades dos outros. Então, às vezes, já aconteceu com isso comigo. Às vezes eu já tentei socorrer um colega de trabalho que estava aflito, e às vezes eu passei na frente das ações, né? Acabei me antecipando aos acontecimentos, né? Então, às vezes é importante a gente ter paciência. Então, você encontrou, identificou que tem o seu irmão passando por dificuldade, você pede primeiro a orientação de Deus. Começa a pedir, peça para Deus tocar no seu coração, tocar no coração da pessoa, para Deus falar com você através da palavra, colocar a palavra no seu coração, e aí sim você pode agir de forma diligentemente, né? Com aquele fervor do Espírito Santo na sua vida. E a perseverança na oração é o combustível de tudo. A oração nos conecta a Deus, nos dá sabedoria e força, e nos permite interceder uns pelos outros. O amor fraterno genuíno é um amor que ora incessantemente pelos irmãos. A gente vê isso aqui, quando a gente vem para os cultos de oração, às vezes em determinados cultos que eu já vim, né, que eu já estive presente, nós nos reunimos em grupos, né? Na realidade, dividimos em grupos e oramos uns pelos outros. E às vezes é nesse momento que você consegue identificar o que é a dificuldade de um, a dificuldade de outro. Um está na dificuldade na fala. Eu falo assim de coisas meio mais simples, né? É lógico que existem coisas mais complexas, que às vezes os irmãos não vão se abrir e falar para todos os outros, né? Então, mas assim, é o momento onde você se reúne e você pode buscar a presença do Senhor, né? É o momento em que você vai compartilhar ali, levanta a mão aí que está com dificuldade, e a pessoa levanta a mão e diz, olha, eu preciso que ore para o fulano de tal. Como eu falei uma outra vez também, é muito importante orar pelos outros. É super importante. E isso funciona porque nós vivemos com um Deus vivo. E Ele é sobrenatural. E essa ação poderosa dEle alcança a vida da gente, alcança a vida daqueles que estão recebendo a oração. Então, quando os irmãos oram, aqueles que buscam a presença de Deus, Deus ouve e Deus vai atender e vai levar a cura para aqueles necessitados. Na terceira parte, última, irmãos,
desse texto, as ações do amor fraterno. Diz assim: compartilhar, acolher e empatizar. Lá dos versos do 13 ao 15. Paulo nos dá orientações práticas sobre como o amor fraterno deve se manifestar em nossas ações diárias. Repartir com os outros, com os santos, as suas necessidades. Seguir a hospitalidade. Às vezes, como o pastor disse outro dia, também no culto, que às vezes a gente não tem o hábito de dizer boa noite, a paz do Senhor, a paz de Cristo. A gente não tem o hábito de ficar interagindo com os irmãos, mas isso é importante. Isso é uma prática muito saudável dentro da vida cristã. O amor fraterno nos impulsiona a compartilhar o que temos com aqueles que estão em necessidade. Isso não se limita apenas aos recursos financeiros, mas também a tempo, talentos e ouvidos atentos. Essa parte que Paulo fala, ela é uma parte onde muitas pessoas não conseguem compreender. Acham que, eu já vi inúmeras vezes isso, não em outros lugares, em outras cidades que a gente já morou, que as pessoas confundem essa parte de fraternidade somente a um ato de caridade, onde você vai lá e você pega a cesta e vai lá distribuir a cesta básica, vai comprar algumas coisas e vai, ajudar a pessoa financeiramente. E às vezes não é só isso, é muito além disso. Envolve vários outros aspectos, É você estar ali atento para entender qual a necessidade da pessoa e pedir a orientação de Deus. A hospitalidade é um testemunho poderoso do amor, abrindo nossos lares e corações para receber e servir. Em uma época onde a solidão é uma realidade crescente, hospitalidade cristã é um bálsamo para muitas almas. Então a gente pode observar que isso é verdade, Às vezes eu conheço muitas pessoas que, quando falam de cristãos, eles dão referência a algumas pessoas, eles não falam de modo generalizado, mas eles falam de fulano de tal é diferente, fulano de tal age diferente, Por quê? Porque aquela pessoa realmente está buscando a presença de Deus. Às vezes é necessário que você esteja refletindo a palavra de Deus através da sua vida. Então, assim, se não ocorre isso de forma alguma com você, também não seria um problema. Mas é importante, como eu já falei outras vezes, se você vier para a igreja no momento do dia do culto e você se sente ruim em vir, você precisa buscar a presença do Senhor mais ainda. É nesse momento que você precisa vir. Porque isso é uma luta constante que você tem. O seu corpo sempre vai querer ficar em casa, assistindo televisão, fazendo outras coisas e não vir buscar a presença do Senhor. Nós escolhemos fazer isso, irmãos. Os que estão aqui, os que estão buscando, ou aqueles que não puderam realmente vir, mas queriam estar aqui, colocaram no seu coração que estão sentindo falta de estar aqui na presença do Senhor, nós escolhemos servir a Cristo. Nós escolhemos estar na presença do Senhor. E nós precisamos fazer a diferença. Não é só pegar a espada e levantar, não. Tem que correr. Tem que correr para a batalha mesmo. Porque não tem como você servir a Cristo se você não seguir os ensinamentos da palavra do Senhor. E esses ensinamentos aqui que são fortes, que mexem muito com a sensibilidade humana, o emocional, ele é um desafio para nós. Essa é uma das exortações mais desafiadoras. O amor fraterno se estende até mesmo àqueles que nos causam dor. Abençoar significa desejar o bem, orar por eles e não retribuir o mal com o mal. E isso demonstra uma maturidade espiritual que só pode vir de Cristo. Então é bem difícil mesmo fazer isso. Eu já orientei pessoas no trabalho, já percebi que pessoas estavam com dificuldades muito grandes, emocionais, homens, e eu já pude falar várias vezes de Cristo para eles, pedindo para que não levem para o coração, não deixe que essas ações estejam no seu coração, porque você só tem a perder.
tudo vai voltar contra você se você desejar as coisas ruins. Então, é necessário que tenha calma. Cheguei até a comprar um livro, Valderlene sabe disso, comprei um livro com a Valderlene, levei para a pessoa, pedi que a pessoa buscasse a presença do Senhor, procurasse ler ali o livro. Não é uma questão de hábito da pessoa, mas é importante a gente incentivar a leitura, né? Eu sempre perguntei qual é o momento em que você se reúne com a sua família. Ele não é cristão. Em que momento é que você... no café da manhã eu estou com a minha esposa e minhas 2 filhas. Pois então, assim, faça um teste. Experimente fazer isso. Faça algo diferente. Surpreenda a sua família, sua esposa e suas filhas. No momento lá que vocês forem tomar o café, faça esse café diferente. Nem que seja o único do ano que você vai fazer desse jeito. Mas você faz uma leitura antes e na hora você, olha, eu vou ler aqui para vocês. E faça essa leitura, né? Então, assim, ele disse para mim que o impacto foi muito grande, né? Então, causou muita curiosidade, né? Pelo fato de que estava acontecendo com ele. Mas foi orientação de Deus, porque eu não poderia fazer isso de mim mesmo, né? Então, assim, buscando a presença do Senhor, Deus orienta a gente a fazer essas coisas. E para finalizar, irmãos, Paulo nos chama a profunda empatia. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso significa não apenas simpatizar, mas compartilhar genuinamente as emoções de nossos irmãos. Quando alguém está feliz, regozija-se com ele, sem inveja ou ressentimento. Quando alguém está sofrendo, chore junto, oferecendo consolo e apoio. Essa capacidade de se identificar com a dor e a alegria do outro é a marca de um amor fraterno que reflete o coração de Cristo. O chamado é a ação. Um chamado à ação. Não é possível ter o chamado sem ter a habilidade de fazer algo. Não é possível. Ninguém é chamado para ficar parado, para não fazer nada. Mesmo que supostamente seja parado, tem um significado, tem um propósito. O compromisso com o amor fraterno não é opcional para o cristão. É uma marca distintiva de quem somos em Cristo. Aquilo que eu falei. Se não reflete em você o que você é em Cristo, tem algo que não está certo. É preciso buscar a presença do Senhor. É a prova visível da nossa fé. Nós podemos ver isso. Olha o que diz lá em João 13:35. Nós podemos ver isso porque os outros discípulos também perceberam isso, né? E eles, inspirados por Cristo, eles também falavam isso, né? João 13:35. Nos diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, assim, reforça mais ainda a convicção de que temos em Cristo. E aquilo tudo que eu falei anteriormente. É necessário que nós possamos refletir. Mesmo que você não vá fazer nada, como chamado um propósito para ficar parado, mas Cristo precisa refletir em você. E as pessoas precisam ver isso, não é? Nós, numa multidão, você será identificado como? Hoje, com a tecnologia que existe hoje no mundo, com IAs, em câmeras de segurança, o que que eles fazem? Eles identificam tudo, gente, tudo que você imaginar. Uma logomarca que você tem na sua roupa, um símbolo que você tem, esses equipamentos são capazes de identificar. Então, se você passa em algum lugar, ou ocorreu algum incidente em algum lugar, em alguma rua, e tiver um sistema de segurança desse, eles podem monitorar e verificar. Pessoa de característica X, com a camisa X, né, cor Y, com a logomarca assim. Aí já identificou qual é a logomarca e já vai rastrear em todos os locais. Então, toda pessoa que passar com aquela marca será identificado. Qual é a nossa marca? Não é? Então, nós precisamos da marca de Cristo. Não é pelo jeito que você se veste, não é pelo jeito que você caminha,
mas é pelo Espírito que age em você. Então, e às vezes passamos o perfume e passamos pelas pessoas e as pessoas sentem o cheiro do perfume, como é que está na vida espiritual? Imagine você chegar num local e você vai conversar com algumas pessoas e as pessoas começam a perceber, olha, você é bem diferente, né? Então, não foi só o visual, foi o espiritual. Que o Espírito Santo nos capacite a viver Romanos 12, do 10 ao 15. Não apenas como um ideal, mas como uma realidade diária em nossas vidas. E a reflexão, irmãos, que eu quero deixar para vocês é a seguinte: de que forma posso ser mais fervoroso no Espírito ao servir meus irmãos? Como é que eu posso fazer isso? A dica já foi dada, já foi deixada aqui. É preciso orar. Se orar, Deus vai orientar a ser mais fervoroso no Espírito. E Deus vai lhe capacitar a entender e discernir o que é que você tem que fazer. Ele vai orientar e você será um vaso dentro da casa do Senhor. Também eu posso perguntar e deixar para vocês como reflexão, como posso praticar mais a preferência em honra para os outros, né? Com os outros no meu dia a dia. Como é que eu posso fazer isso? Tudo volta para a oração. Buscar a presença do Senhor em oração e Cristo vai resplandecer na vida de vocês. Existe alguém na minha vida com quem preciso me alegrar ou chorar junto e não tenho feito isso? Existe alguém, quando você pense, não custa nada, irmãos, você passar uma mensagem e perguntar para alguém como é que você está. Não precisa ser, algumas pessoas se sentem invasivos em fazer isso. Não vou fazer porque vou incomodar fulano. Irmão, incomode mesmo. Se surgiu na sua mente, pode ser um sinal, de discernimento que Deus está dando para você. Às vezes a pessoa ia sair de casa e chegou uma mensagem, essa pessoa nem falou comigo, mandou uma mensagem, parou. Esses minutos que ela vai parar olhando, analisando, não era um livramento? Então, irmãos, pensem em buscar a presença do Senhor. Vamos buscar a presença do Senhor dessa forma, porque é uma orientação, é um direcionamento que Deus dá através da sua palavra. Nós precisamos praticar isso continuamente. Que possamos ser uma igreja que transborda amor, honrando uns aos outros, servindo com fervor, perseverando na esperança e na oração, compartilhando nossas vidas, abençoando aqueles que nos perseguem e, acima de tudo, irmãos, alegrando-nos e chorando com os nossos irmãos. Que o nosso compromisso com o amor fraterno seja um reflexo do amor incondicional que Deus derramou sobre nós em Cristo Jesus. Amém, irmãos.